Como tomar decisões? Esse é o título do quinto capítulo do livro Gestão de Alta Performance, do autor Andrew Grove. Estamos na página 119. Tomar decisões, ou mais precisamente participar do processo do qual as decisões são tomadas, é uma parte importante e essencial do trabalho do gestor. As decisões variam de profundas a triviais, de complexas a muito simples. 2 pontos. Seria melhor comprar um prédio ou alugá-lo? Seria melhor fazer um empréstimo ou vender o patrimônio ou ações? Seria melhor contratar esta ou aquela pessoa? Seria melhor dar um aumento de 7% ou de 12% a um funcionário? Podemos usar o vidro de silicato de fósforo com 9% de teor de fósforo sem comprometer sua estabilidade em uma embalagem plástica? Podemos entrar com um recurso judicial com base em determinada lei do Código Tributário? Seria melhor servir ou não servir bebidas alcoólicas na festa de Natal do departamento? São várias decisões. Em setores tradicionais, nos quais a cadeia de comando é bem definida, a pessoa que ocupa uma posição específica no organograma e é encarregada de tomar um tipo específico de decisão, como dizem, aí o poder de tomar decisões vem acompanhado de responsabilidade, a posição na hierarquia organizacional, nos setores que lidam principalmente com as informações de know-how, porém o gestor precisa lidar com um novo fenômeno. Nesse caso, uma rápida divergência se desenvolve entre o poder baseado na hierarquia e o poder baseado no conhecimento, porque a base do conhecimento que constitui a essência dos negócios muda rapidamente. O que eu quero dizer é que, quando um jovem se forma em um curso técnico, ele passa por anos seguintes totalmente atualizado em relação aos avanços tecnológicos. Desse modo, dentre a organização que o contratou, ele tem muito poder baseado no conhecimento e, se ele se sair bem, será promovido a posições cada vez mais altas e, com o passar dos anos, seu poder baseado na hierarquia aumentará, mas ele perderá a familiaridade com os avanços da tecnologia. Em outras palavras, mesmo que o gestor veterano de hoje foi um engenheiro espetacular no passado, ele deixou de ser um especialista técnico que era quando entrou na empresa. No caso da Intel, os gestores ficam um pouco mais obsoletos a cada dia que passa. Em função disso, uma empresa como a nossa precisa adotar um processo decisório diferente dos utilizados em setores mais convencionais e, se a Intel delegasse todas as formações a pessoas com o poder baseado na hierarquia, as decisões seriam tomadas por pessoas que desconhecem a tecnologia atual. Em geral, quanto mais rápida for a mudança no know-how do qual a empresa depende, ou quanto mais rápidas forem as mudanças nas preferências do cliente, maior será a divergência entre o poder baseado no conhecimento e o poder baseado na hierarquia.
Se a sua empresa depende do que sabe para sobreviver e ter sucesso, qual o melhor mecanismo de tomada de decisão? O segredo do sucesso é, também, nesse caso, o gestor de nível intermediário que não só atua como uma ponte na cadeia de comando, como também pode garantir que os detentores dos dois tipos de poder trabalhem em harmonia. Eu percebi algo importante nesta última mensagem. Alguém que se forma está atualizado com o que há de mais recente na tecnologia ou nas informações baseadas. Porém, ele não está capaz de atuar dentro da empresa onde existe um processo prático que já vem de ano ou anos seguidamente. E ele chega com informação nova. Depois de um tempo, por mais genial que ele seja, ele às vezes não consegue acompanhar a tecnologia que vem sendo descoberta por novos cientistas, por novos engenheiros, pesquisadores, e ele fica desatualizado. Então é sempre importante que o engenheiro mais experiente, já trabalhando na empresa há anos, comece a conversar com os mais novos, recém-contratados, e troquem ideia para poder trazer o que há de novo, unir com o que há de já estabelecido ou pré-estabelecido pelos mais antigos e tomar a melhor decisão. Não significa que o que está sendo feito há muito tempo está errado ou certo. E nem o que está vindo de novo está errado ou certo. Eles têm que ter uma confluência, talvez seja essa a palavra, para poder decidir o que é melhor para a situação, do momento e daquela empresa. Voltando ao texto, o modelo ideal, a próxima ilustração mostra um modelo ideal de tomada de decisão em uma empresa baseada em know-how. Know-how quer dizer alguma coisa que já vem sendo usada e utilizada há um bom tempo. É um conhecimento adquirido e implantado. A primeira etapa deve ser a discussão livre de ideias, na qual as pessoas têm liberdade de abordar e discutir abertamente todos os pontos de vista e todos os aspectos de uma questão. Quanto mais forem a discordância e a controvérsia, mais as pessoas devem sentir livres para expressar abertamente, para se expressar abertamente. Pode parecer óbvio, mas isso nem sempre acontece na prática. Normalmente, quando a discussão começa a ficar acalorada, os participantes hesitam em falar e ficam esperando para ver qual lado prevalecerá. Quando o lado dominante fica mais claro, eles apoiam essa opinião para evitar ser associados à opinião que vai perder. Vai perder a discussão. Por mais estranho que pareça, algumas organizações chegam a incentivar esse tipo de comportamento. Outro dia li um artigo falando sobre as dificuldades que uma empresa automobilística americana estava enfrentando. Numa reunião em que soube que eu seria afastado da empresa, me disseram: Bill, em geral, as pessoas que se dão bem nessa empresa esperam que os chefes digam o que pensam e depois expressam seu apoio à opinião dos chefes. Acho que essa é uma péssima abordagem de gestão. Tudo o que ela produz são decisões equivocadas, porque se as pessoas que detêm o conhecimento deixam de dizer o que pensam,
Qualquer decisão será baseada em informações e insights desnecessariamente incompletos. Eu concordo com o autor e acho que quem fica esperando os outros falarem para ver se a opinião dele bate com a dele e não quer causar intriga com os colegas de trabalho, está redondamente equivocado. Numa discussão sobre os temas, todos têm que pôr a sua opinião claramente. Mesmo que a sua opinião não for melhor, ou que for equivocada, se a opinião sua estiver errada e tiver uma outra melhor, você deve apoiar a outra e dizer que mudou de ideia. Isso não é nada ruim. Para o melhoramento da empresa, isso é ótimo. Desde que você realmente acredite que a opinião do outro é melhor. Não é para virar uma discussão, um embate ou uma briga, mas as opiniões têm que ser defendidas, mas defendidas com inteligência e com clareza. Não aceite a opinião do outro porque ele é seu chefe ou apenas porque ele é mais velho de empresa, ou porque você tem vergonha da sua opinião. Dê a sua opinião claramente e, mesmo se a maioria vencer, você diga que você vai apoiar a maioria, mas a sua opinião ainda continua sendo aquela. Você não vai lutar contra a opinião que você não concorda, porque uma vez decidido pela maioria, não adianta você ir contra, porque aí vai ser pior ainda. Porém, você deixe bem claro a sua posição. Essa é a opinião que eu acho que deve ser feita. Vamos lá. Se a decisão for equivocada, discussão livre, caminha para decisão clara e total apoio. É o que eu acabei de dizer. A decisão foi tomada diferente do que você pensa. Se a maioria optou por ela, talvez você esteja errado. Deixe claro o que você pensa, mas apoie a decisão que for tomada. A próxima etapa é chegar a uma decisão clara. Também nesse caso, quanto maior for a discordância sobre o assunto, mais importante se torna o termo clara. Todos devem se empenhar ao máximo para definir os termos da decisão com absoluta clareza. Com absoluta clareza. O problema é que nossa tendência é fazer exatamente ao contrário. Quando sabemos que uma decisão é controversa, tendemos a manter as coisas vagas para evitarmos nos indispor com os outros. Só que isso não evita o problema, só o adia. As pessoas que não aprovarem a decisão ficarão muito mais irritadas se não souberem com clareza os argumentos que levaram a essa resolução. Por fim, todos os envolvidos devem mostrar total apoio à decisão tomada pelo grupo. Isso não quer dizer que todos devam necessariamente concordar com a decisão, desde que os participantes se comprometam a apoiar a decisão. Podemos considerar o resultado satisfatório. Muitas pessoas têm dificuldade de apoiar uma resolução com a qual discordam, mas isso é simplesmente inevitável. Mesmo quando todos nós temos acesso aos mesmos fatos e temos em mente que os interesses da organização, tendemos a apresentar diferenças de opinião sinceras, profundas e concretas. Podemos passar uma eternidade tentando chegar a um consenso, mas isso nem sempre é possível. Nem todos os membros de uma organização vão concordar uns com os outros sobre tudo. O que as pessoas precisam fazer para garantir
o sucesso da organização é apoiar as decisões tomadas. Foi o que eu disse anteriormente. Você não concorda com a decisão tomada pela maioria. Deixe claro sua posição que você não concorda, mas diga, a partir daqui, estou junto com vocês. Porque se você for contra e mantiver contrário, você não vai tomar a melhor decisão para a empresa. Retomando o texto, tudo que um gestor pode esperar é um comprometimento sincero para apoiar a decisão. E isso é algo que ele pode e deve obter de todos. O modelo ideal de tomada de decisão parece fácil de seguir. No entanto, descobri que só 2 grupos de funcionários têm essa facilidade. Os gestores sêniors, com um bom tempo de empresa, que já estão acostumados à maneira como as coisas são feitas e que se identificam com os valores da organização. E os recém-formados que contratamos, porque eles nos usaram como exemplo na faculdade. Estudantes universitários trabalham em um experimento de laboratório e usam esse modelo para resolver suas diferenças. Então, para um jovem engenheiro recém-formado, o modelo da Intel não passa de uma continuação do estilo de trabalho com o qual ele já está acostumado. Para a média gestão, contudo, o modelo de tomada de decisão é mais fácil de aceitar na teoria do que na prática. Isso acontece porque, muitas vezes, eles têm dificuldade de defender vigorosamente suas opiniões, dificuldade de tomar decisões desagradáveis ou complicadas, e ainda mais dificuldade de aceitar a ideia de que devem apoiar uma decisão da qual discordam. Pode levar um tempo, mas a lógica do momento ideal acabará prevalecendo e todos passarão a segui-la. Outra característica desejável e importante no modelo é que qualquer decisão deve ser desenvolvida e tomada no nível de competência mais baixo possível. Não entendi a frase. Vou reler, tentar entender e repassar para quem está ouvindo e lendo. Outra característica desejável e importante do modelo é que qualquer decisão deve ser desenvolvida e tomada no nível de competência mais baixo possível. Agora entendi. As decisões não precisam ser levadas ao mais alto nível gerencial da empresa. Quanto mais baixas elas puderem ser tomadas com convicção, melhor. Envolve menos pessoas e é mais prático. Porque cada vez que você vai subindo nível a nível, são mais pessoas que você tem que falar. E isso demanda tempo e um processo longo. Isso não é bom para a produtividade. Só leve para decisões superiores as decisões que forem realmente difíceis de tomar ou mais importantes. Afinal, é nesse nível que estão as pessoas mais próximas da situação. A explicação está vindo a seguir, tá? E quem sabem mais sobre ela. E quando digo sabem, não me refiro apenas ao conhecimento técnico. Esse tipo de conhecimento vem acompanhado da capacidade de tomar boas decisões, que é algo que se desenvolve com o tempo, por meio da experiência e do aprendizado com vários erros que o gestor cometeu ao longo de sua carreira. Assim, de preferência, as decisões devem ser tomadas no meio termo, entre o conhecimento técnico, por um lado, e as cicatrizes resultantes
de ter tentado implementar e aplicar esse conhecimento por outro. Para tomar uma decisão, se você não conseguir encontrar pessoas com essas duas características, deve procurar a melhor combinação possível de participantes. Na Intel, tendemos a convidar um superior dos outros membros do grupo para participar da reunião. No entanto, é muito importante que todos os participantes tenham a liberdade de dizer o que pensam em termos de igualdade na etapa da discussão livre, esquecendo ou ignorando as diferenças de status. Isso eu costumo falar sempre. Se você for convidado para uma reunião, você tem que ser convidado para ter o poder de dar a sua opinião. Se você está numa reunião onde você não pode opinar, você está assistindo uma palestra ou um curso. Então, se você é convidado para uma reunião, você tem que ter o direito e até, digo mais, a obrigação de fazer algum comentário. Um comentário pensado, não pode ser um comentário aleatório, só porque você está fazendo parte. Consegui me fazer entender? Espero que sim. Retomando o texto. Um jornalista intrigado com o nosso estilo de gestão me perguntou: Sr. Grove, a ênfase de sua empresa em símbolos claros de igualitarismo, como roupas informais, divisórias em vez de salas e a ausência de outros privilégios, como vagas reservadas no estacionamento, não serviria só de fachada? Respondi que não se trata de uma fachada, mas uma questão de sobrevivência. No nosso ramo, precisamos misturar diariamente pessoas com poder baseado no conhecimento e pessoas com poder baseado na hierarquia. Juntas, elas tomam decisões que podem nos afetar por anos. Se não colocarmos nossos engenheiros para trabalhar com nossos gestores de maneira a tomar boas decisões, não teremos sucesso em nosso setor. O problema é que os símbolos de status não promovem o fluxo de ideias, informações e ponto de vista, o que parece ser só uma questão de estilo, é, na verdade, uma questão de necessidade. A conclusão desse último parágrafo aí eu vou deixar por conta dos leitores e auditores. Mas peço que reflitam, isso é bem importante. A síndrome do grupo de pares. Outra dificuldade na hora de implementar esse modelo é que qualquer pessoa que toma uma decisão em uma empresa também é movida por emoções como orgulho, ambição, medo e insegurança. Essas emoções tendem a vir à tona rapidamente quando as pessoas que não costumam trabalhar juntas precisam tomar uma decisão. Em vista disso, é preciso pensar nos fatores que impedem um processo decisório harmonioso, como prevê nosso modelo ideal. O problema mais comum é que é algo que chamamos de síndrome de grupo de pares. Vários anos atrás, na primeira sessão de treinamento de gestores da Intel, fizemos alguns exercícios de dramatização para mostrar o que pode acontecer quando um grupo se reúne para resolver uma questão ou tomar uma decisão. Pedimos a um grupo de colegas que resolvessem juntos um programa real
que eles estavam enfrentando no trabalho. Todos os participantes pertenciam ao mesmo nível hierárquico. O presidente da reunião era hierarquicamente superior, mas pedimos que ele saísse da sala para não presenciar o desenrolar da situação. A plateia não conseguiu acreditar no que viu naquela reunião simulada. Tudo que os gestores encarregados de resolver o problema fizeram foi passar cerca de 15 minutos falando da mesma coisa e nenhum deles percebeu que não estavam chegando a lugar nenhum. Quando o presidente da reunião foi chamado de volta à sala, ele passou um tempo ouvindo também e também não conseguia acreditar no que via. Ele se inclinou para a frente como se estivesse tentando entender melhor a conversa. Em seguida, vimos uma nuvem negra se formar sobre sua cabeça. Até que ele perdeu a paciência, bateu na mesa e exclamou: "O que está acontecendo aqui? Vocês só estão dizendo a mesma coisa sem chegar a lugar nenhum." Isso me lembra as respostas de alguns políticos. Quando colocados contra a parede, eles enrolam, falam e não explicam nada. Retomando ao texto, depois da intervenção do presidente, o problema foi resolvido em pouco tempo. Batizamos essa abordagem de pares mais um e usamos para ajudar na tomada de decisões quando necessário. Os colegas tendem a esperar que um gestor superior, ainda que não seja a pessoa mais competente ou mais conhecedora do assunto, assuma o controle e direcione a discussão. Isso acontece porque a maioria das pessoas prefere não se arriscar. Ponto. John, um engenheiro de software da Intel, explica a abordagem nos seguintes termos. Uma das razões que levam as pessoas a relutarem dizer o que pensam na presença de colegas é o medo de se indispor com o grupo ao levantar uma opinião diferente dos outros. O que acaba acontecendo é que o grupo todo passa um tempo hesitando, sondando uns aos outros e esperando que todos cheguem a um consenso antes de alguém correr o risco de defender uma posição. Se quando o grupo atingir em consenso, um dos membros expressa opinião em nome do grupo, acho que nossa decisão é, não como uma opinião pessoal, depois dessa declaração hesitante da opinião do grupo, se os grupos entrarem na onda, a opinião ganha força e é defendida com muito mais vigor. Observe a diferença entre a situação descrita acima pelo executivo e a situação descrita por John. No primeiro caso, a expectativa era que as pessoas esperassem o superior dar sua opinião primeiro. No segundo caso, os membros do grupo esperam que todos cheguem a um consenso e a dinâmica é diferente, mas nos dois casos as pessoas não se expressam livremente. Assim, fica difícil para um gestor tomar as decisões certas. Muito bem. Chegamos a quase meia hora de leitura e comentário, a página 126. A leitura não rendeu tanto aqui, mas conseguimos ganhar mais algumas páginas. Ok? Na próxima leitura, que será a 14ª leitura, retomaremos na página 126, no início da página 126.
Eu sou Luiz Fernando Fontana. O livro que estamos lendo é Gestão de Alta Performance. Essa foi a 13ª leitura. Ok? Hoje é dia 21 de fevereiro de 2024. Agradeço a todos pelo acompanhamento e até a próxima. Tchau.